Olá pessoal do nono ano, tudo bem? Professor Dirceu chegando com as atividades e o conteúdo da semana. Então essa semana a gente vai começar a falar um pouco mais sobre a produção, né, e obtenção dos materiais, tá? Com o desenvolvimento da tecnologia e da ciência nas últimas décadas, né, teve esse incremento nas descobertas de novos materiais, o aprimoramento das técnicas de produção, conquistas relativas ao conhecimento da matéria, os estudos. Isso possibilitou uma maior compreensão dos processos de fabricação dos materiais, Além disso, com o aumento da obtenção desses materiais, também vem os impactos causados ao meio ambiente, da retirada de recursos da natureza, tá? Impactos causados ao ambiente e também à saúde humana. A gente vai ver também, a partir de agora, um pouco sobre isso. Pessoal, como a gente já viu, a gente não encontra, raramente a gente encontra as substâncias livres na natureza, tá? Geralmente elas estão combinadas, os elementos químicos eles estão combinados, em sua maioria, com átomos de diferentes elementos químicos, tá? E graças ao avanço da tecnologia, tá, nas áreas da metalúrgica, da siderúrgica, por exemplo, que é possível então a extração, e obtenção desses materiais aí. Quando um mineral contém em sua composição algum metal valioso, como ferro, por exemplo, o níquel, o cobre, o alumínio, o urânio, tá? E que essa extração seja viável, economicamente e também ecologicamente viável, Então esse mineral, quando ele tem um valor econômico, ele é chamado de minério, tá? Então o minério é aquele material valioso, que é retirado e que tem um valor comercialmente, que é economicamente viável. Os minerais são substâncias formadas por processos químicos e geológicos, e para ser considerado um mineral ele deve ser sólido, na sua origem natural. Os minerais são denominados de acordo com sua composição química e estrutura molecular. Isso quer dizer que podem existir dois minerais com a mesma composição, mas que a disposição de suas partículas, são diferentes, os átomos estão organizados de forma diferente. Um exemplo clássico disso é o grafite e o diamante, Ambos são formados por átomos de carbono, mas eles são totalmente diferentes, tá? O carbono ele tem a sua composição totalmente diferente ao diamante, como vocês podem ver na imagem aqui, O diamante ele tem uma dureza enorme, ele tem uma transparência, ele tem um brilho quando ele é lapidado. E já o carbono, o grafite, aliás, ele tem uma característica de ser mais maleável, ele é opaco, ele não tem um brilho, tá? Mas ele é quebradiço, tá? Então são diferentes, são compostos com o mesmo tipo de elemento químico, no caso o carbono, mas a disposição dessas partículas estão diferentes na composição, que acabam dando essa aparência final, diferente dos elementos. Pessoal, aqui nós vemos então alguns produtos. Nós temos as latinhas de alumínio aqui, que são obtidas a partir de um minério chamado bauxita. Depois nós temos o cobre aqui, que ele é obtido tanto na forma nativa, do cobre, como também através da calcosita e da calcopirita, tá? Temos o ouro aqui obtido na forma nativa, tá? O ouro aqui dessa joia, dessa aliança. Os pregos podem ser obtidos a partir da hematita e da magnetita, tá? E nós temos aqui o mercúrio, tá? Mercúrio, que é um único metal líquido, tá? Que é utilizado na fabricação aqui de termômetros, Ele tem a capacidade de se expandir facilmente com a temperatura. Então, quando a temperatura aquece, ele se expande dentro
bulbo ali do termômetro, e quando é frio ele se contrai, tá? Vamos ver agora aqui os metais, né, as fontes naturais e a composição desses minérios, tá? Nós temos o alumínio aqui, que é obtido através da bauxita, tá? E nós temos aqui a fórmula química que compõe, né, esse minério, tá? Nós temos o estanho, por exemplo. O estanho é obtido através da casterita, tá? Casterita. O chumbo é através da galena. O ferro, já falei para vocês, tanto pode ser obtido da hematita quanto da magnetita. E o cobre da calcosita, tá? E o mercúrio do cinábrio. Os componentes que são formados apenas pelo elemento metálico e o oxigênio, no caso, são chamados de óxidos, tá? Então, quando existe o componente metálico e o oxigênio, eles são óxidos, tá? São chamados de óxidos. O termo óxido refere à substância cuja composição química apresenta dois elementos químicos, sendo que um deles é o oxigênio, tá? Já os componentes formados por átomos de elementos metálicos, tá? E enxofre, que tem enxofre, são chamados de sulfetos metálicos, tá? E quando ele apresenta apenas enxofre e oxigênio, ela é considerada um óxido ainda, tá? Então, quando apresenta oxigênio, ainda é um óxido, beleza? Um exemplo disso é o caso do óxido de enxofre, né? Que tem um átomo de enxofre e 2 de oxigênio, né? Ou o trióxido de enxofre, que tem um átomo de enxofre e 3 de oxigênio, tá? Pessoal, continuando aqui, vamos ver aqui como que funciona a produção industrial do ferro, tá? Para obter o ferro e outros metais, necessariamente no início tem que separar a rocha, né, tirar da rocha o mineral em que o metal está presente ali. O ferro presente no minério pode ser obtido por métodos químicos, tá? Como dissolver o minério em um solvente apropriado, tá? E daí reações químicas em altas temperaturas e corrente elétrica também é utilizada. Um conjunto de métodos bem complexo para fazer a retirada então do minério, né, do restante das rochas ali. No caso da extração industrial do ferro, a partir da hematita, são utilizadas reações químicas em altas temperaturas que ocorrem em fornos industriais, altos fornos chamados, tá? Nessas transformações aí, o carbono e o monóxido de carbono interagem com o óxido de ferro, no caso, e formam o ferro metálico, né? Então aqui tem uma ilustração de um alto forno para produção de ferro, né? O ferro gusa, que é uma liga de ferro e carbono, né? Tem uma mistura de ferro e carbono. Como os minerais apresentam outras substâncias aí em sua constituição, é comum que durante o processo de reações em altas temperaturas ocorra a formação de resíduos, tá? Que são chamados de escória, tá? A escória de ferro, né? Por exemplo, depois de tratada, ela pode ser transformada em cimento, em fertilizantes, tá? É um exemplo de utilização desse resíduo aí que sobra da produção de ferro, tá? Então toda a produção aí de minerais gera problemas, tá? Então vamos ver aqui alguns problemas relacionados, né, com a produção e obtenção de produtos da mineração, tá? Além da produção de resíduos tóxicos, né, outros impactos assim ambientais, como a alteração do relevo e da vegetação, mudança nos cursos da água, poluição do ar e até esgotamento de recursos naturais, tá? Animais e plantas e outros seres vivos também são ameaçados por essa atividade, tá? A mineração é uma atividade bem agressiva ao meio ambiente. Em alguns casos aí pode acontecer a contaminação dos leitos dos rios, do próprio lençol freático, do solo, tá? A contaminação também da atmosfera, do nosso ar, né? Então tudo isso acontece aí com os produtos da mineração, tá? Vejam aqui que essa imagem mostra aqui um dos maiores garimpos a céu aberto que existiu no Brasil.
Não sei se alguém de vocês já viu falar da Serra Pelada, tá? Ela, por volta da década de 80, foi muito... existia uma corrida do ouro, né? Então o pessoal ia para lá com o sonho de conseguir ficar rico lá, tentando extrair ouro, tá? Só que essa atividade de extração de ouro aí sem planejamento causou diversos impactos ao meio ambiente, né? Como a contaminação do solo por mercúrio, tá? E o desmatamento de grande área da floresta. Então, o mercúrio é utilizado ali para ajuda na separação, do minério de ouro. Então ele era jogado na água aí e acabava contaminando a água do local. Outro problema que gera-se também da atividade de mineração é a chuva ácida, tá? Quando o minério apresenta enxofre em sua composição, enxofre, e não há um tratamento adequado desses gases, né, os gases formados durante a extração dos metais, tá? Então pode acontecer a emissão de dióxido de enxofre, que vai para a atmosfera, tá? Essa substância aí é emitida também por outras fontes, como indústrias e veículos, tá? Movidos a combustíveis fósseis. E quando essas substâncias interagem com substâncias presentes na atmosfera, pode formar ácido sulfúrico, tá? E é uma das principais substâncias responsáveis pela chuva ácida, tá? Então, outra substância também que é responsável pela acidez elevada da chuva é o dióxido de nitrogênio, também produzido nas indústrias e nos veículos aí, automotivos. Essa substância aí pode reagir com a água da atmosfera e se transforma em ácido nítrico e ácido nitroso, tá? A chuva ácida tem assim, um grande impacto no meio ambiente porque ela afeta a saúde dos seres vivos. Ela provoca danos também em estruturas, em monumentos ou as próprias construções humanas aí, e deixa o solo ácido, tá? Deixa o solo ácido e libera muitas vezes substâncias químicas tóxicas no solo e também nos corpos de água, tá? Pessoal, continuando aqui então, nós temos o efeito da acidez faz com que tenhamos que fazer a correção dessa acidez do solo, tá? Então a absorção de nutrientes pelas raízes das plantas, ela é afetada pelo nível de acidez do solo. Por isso é importante que o agricultor, né, acompanhe a fertilidade do solo e veja qual que é o procedimento mais adequado para melhorar a sua produção. Então, um solo muito ácido, ele acaba tendo a produção diminuída, então por isso que tem que ser feita a correção. E uma das técnicas mais simples utilizadas na agricultura é a calagem, tá? Que é uma prática que consiste em jogar no solo o calcário, tá? Calcário, e que acaba diminuindo a acidez dele, tá? Quando é realizada adequadamente, tá? Isso aumenta a produção de diversas culturas aí agrícolas, tá? Além do calcário, podem ser utilizados para esse fim outros corretivos, que são misturas que neutralizam, né, essa acidez aí, e fornecem nutrientes como cálcio e magnésio, tá? Tanto o calcário como esses outros corretivos aí, se aplicados em excesso, também podem prejudicar, né, a fertilidade desse solo aí, tá? E a produtividade. Então tem que ter um cálculo, né, adequado ali, não pode ser demais, porque também o excesso vai causar a diminuição da produção, tá? Beleza? Pessoal, então esse aqui é uma introdução aí sobre a obtenção de alguns materiais, né, principalmente do ferro aqui. E o que eu vou pedir para vocês agora é que vocês façam uma pesquisa de como que é obtido então três tipos de produtos, né, da mineração.
tá? Eu vou deixar lá nas atividades, mas é assim, vocês vão pesquisar e vão escrever ali mais ou menos umas 10 linhas, né, de cada trabalho, de cada mineral obtido ali. Depois a gente vai discutir, tá? Depois, mais para frente, a gente vai discutir. Não precisa escrever demais, eu quero que vocês apenas se atentem ali às principais informações, né, da obtenção, tá, desses materiais ali, beleza? Até a próxima.